Imagine all the people dun, 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 living for today. Uhul. Música linda, né? Linda e poética, como deveria ter sido a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que na verdade não teve todo o sucesso esperado, basicamente porque buscava a tal da unanimidade. Ou seja, para que as suas ideias fossem aprovadas, você deveria ter uma decisão unânime de todos os países que vivem realidades diferentes. Como dizia o grande Nelson Rodrigues, toda unanimidade ela é burra. E por causa disso, a Rio+20 não chegou naquilo que se esperava dela. O que foi a Rio+20, os seus problemas, os prós, os contras, toda a questão histórica, serão temas discutidos nessa nossa videoaula. Muito prazer, eu sou o professor Paulo Jubilu. Bem-vindos ao Biologia Total! A Rio+20 acontece 20 anos depois da Rio92, também conhecida como Eco 92. E ela visa discutir como é que o planeta irá crescer e, ao mesmo tempo, preservar os seus recursos naturais e dar qualidade de vida para sua população. Esse é o famoso tripé que foi tão comentado na Rio+20, ou seja, economia, meio ambiente e qualidade de vida. Esse tripé, quando unido, entra no conceito de desenvolvimento sustentável, a tal da sustentabilidade. Foi basicamente o que a Rio+20 buscou discutir. E buscou discutir isso dentro de dois temas principais. A tal da economia verde, que foi criada pelo Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente, o famoso PNUMA, aonde eu busco o desenvolvimento principalmente de países emergentes, adotando uma economia mais sustentável, mais verde, mais ecologicamente correta. O outro foco da Rio+20, além da economia verde, foi a questão de governança. O que é a governança? Nada mais é do que o que as nações, quais são as medidas que as nações, que os países irão tomar para conseguir executar a tal da economia verde. Isso é a tal da governança. Ou seja, vamos se juntar e vamos chegar num acordo para ver como será possível aplicar essa questão de economia verde dentro do nosso modelo atual de desenvolvimento. Antes da gente entrar nos pontos que foram discutidos na Rio+20, é importante passar aqui para vocês a questão histórica de todas essas conferências voltadas para o meio ambiente. Quais foram as mais relevantes? Quais foram as mais importantes? O que elas criaram? Até porque, dentro do tema Rio+20, vários conceitos que foram produzidos em outras conferências ambientais podem ser resgatados. E é importante que você, Jubialuno, saiba um pouquinho cada um deles. Biribicatabamba! A primeira convenção do meio ambiente foi em Estocolmo em 1972. E basicamente ela chegou à conclusão que os países ricos são os grandes responsáveis pela degradação do meio ambiente. Já em 1987 nós tivemos a criação do relatório Nosso Futuro Comum, que foi o criador do conceito de desenvolvimento sustentável. Em 1992 nós tivemos a Rio92, óbvio, se foi em 92, Rio92, ou a famosa Eco 92, que começou a discutir os problemas do aquecimento global, que mais tarde ocasionaram a criação do Protocolo de Kyoto. E também começou-se a discutir naquela época a questão da preservação da biodiversidade, ou seja, de todas as espécies que estão no nosso planeta. Além disso, foi na Rio92 que foi criada a Agenda 21, um conjunto de prazos e metas para os países do nosso planeta que visam promover o desenvolvimento sustentável no nosso planeta. Foi por causa da Rio92 que vários anos depois foi criado o tal do Protocolo de Kyoto, na COP3, aonde visava um conjunto de metas e prazos para a redução da emissão de gases estufas para o meio ambiente. Foi um grande problema porque os Estados Unidos não assinaram o Protocolo de Kyoto, já que eles alegaram
que caso eles tomassem medidas de redução de queima de combustível fóssil e emissão de fontes de carbono para a atmosfera, a sua economia seria prejudicada. E claro que a não adesão dos Estados Unidos, que é a nação mais rica do planeta e também a nação que mais polui o planeta, enfraqueceu muito as questões do protocolo de Kyoto. Além disso, as discussões da Rio 92 possibilitaram também, vários anos depois, a criação do tal do Fundo Verde, que basicamente é um fundo onde as nações mais ricas depositam um dinheirinho para que as nações mais pobres possam se desenvolver de maneira mais sustentável. A Rio+20 ocorreu basicamente para ver se tudo aquilo que foi acordado nas conferências anteriores foi cumprido. Se não foi cumprido, como é que nós iremos fazer para que isso possa ser cumprido, e também para discutir novas ideias, para melhorar as ideias antigas e mostrar mais ou menos como é o futuro que nós queremos, que foi um dos grandes chavões dessa Rio+20. Entre os vários objetivos da Rio+20, os principais foram, basicamente, a criação de prazos e metas para o desenvolvimento sustentável, o famoso NDS. Mas não chegaram a conclusão nenhuma, ninguém resolveu nada. Tem metas, não tem prazos. Outro tema bastante discutido foi a questão da redução do subsídio ao petróleo. Ou seja, vamos parar de ter incentivo do governo para deixar o petróleo mais barato. Por quê? Porque enquanto o petróleo estiver barato, todo mundo vai usar petróleo como fonte de energia. A partir do momento que você para com o subsídio, as empresas, os países, começam a procurar fontes alternativas de energia mais baratas que o petróleo. E aí, claro que você reduz a queima de combustíveis fósseis. O problema é que isso, a curto prazo, gera uma queda na economia do país, uma queda da produtividade. E nenhum país quer isso. Desnecessário dizer que também não chegaram a acordo nenhum. O mais bacana dessa questão de não dar mais subsídio ao petróleo foi que durante o momento dessas discussões na Rio+20, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, comemorava um acordo bilateral com a China entre a Petrobras e a PetroChina, dizendo que são as duas maiores investidoras de petróleo no mundo, e o cara estava super contente de poder explorar ainda mais petróleo. Mas o Barack Obama, que não veio na Rio+20, achou legal a ideia, mas também não disse quando é que vai fazer isso. Outro foco da Rio+20 foi a criação de um órgão ambiental internacional desvinculado da ONU e com grande poder de decisão sobre essas questões ambientais do planeta, mas também não criaram nada. Outro tema discutido foi a necessidade da criação de um novo conceito para um PIB, ou seja, um PIB voltado não apenas na parte econômica, mas também agora com novos indicadores, levando em conta as questões da sustentabilidade do meio ambiente e da qualidade de vida da população de um determinado país, que seria o indicador de riqueza inclusiva, o famoso IRI. Mas também falaram muito e não criaram nada. E o outro foco, basicamente o mais importante dessa Rio+20, foi a questão da ajuda financeira dos países mais ricos aos países mais pobres. Num ano em que o mundo está em crise, principalmente os países mais ricos não estão tão ricos assim, desnecessário dizer que também não chegou-se a acordo nenhum. Um exemplo claro dessa situação foi o Equador, que na verdade disse que deixaria suas reservas de petróleo intacta, ou seja, não queimaria esse petróleo, mas que gostaria de ter ajuda financeira dos países ricos, justamente para não queimar esse petróleo. E os países ricos falaram, legal, Equador, essa tua ideia é bacana, mas também ninguém disse se vai ou não ajudar o Equador, e é óbvio que se ninguém ajudar o Equador vai ter que queimar essas fontes de combustíveis fósseis para gerar riqueza. Claro que não foi só catástrofe. A Rio+20 também teve alguns pontos positivos, como a criação da lista vermelha, que na verdade é um documento que calcula o risco de extinção das espécies e de como os países devem proceder
para que isso não aconteça. Isso é importante porque provavelmente nós estamos entrando na sexta grande extinção em massa do nosso planeta. E dessa vez não é meteoro, não é mudança climática, não é nada disso. É a ação do homem que está causando a extinção dessas espécies. Daí existe essa necessidade urgentíssima de fazer algo para que isso possa ser controlado. E também vale citar um outro evento que aconteceu paralelo a Rio+20, que foi a Cúpula dos Povos, que permitiu, por exemplo, aos índios, pela primeira vez na história, ter uma discussão, ter uma convenção com vários integrantes da comunidade mundial presentes nesse evento. Ao que isso vai levar, ninguém sabe, mas foi bacana, um monte de filósofos, cientistas, líderes mundiais, junto com os índios brasileiros, discutindo ideias, propostas e, claro, gerando fotos bem estereotipadas para saírem nos jornais. Agora, por que estão dizendo que a Rio+20 terminou em pizza? Basicamente, o que aconteceu com a Rio+20 foi o seguinte: o teu time, que é da segunda divisão, foi jogar contra o Barcelona. E aí ele conseguiu um empate contra o Barcelona. Para o teu time, foi maravilhoso. Só que para o Barcelona, foi uma catástrofe. Por quê? Porque o Barcelona esperava uma goleada, esperava fazer show, esperava destruir total. E não foi o que aconteceu. O Barcelona seria Rio+20, aonde nós conseguimos concentrar uma quantidade exorbitante de cientistas, filósofos, líderes mundiais, diplomatas, ministros, presidentes, tudo no mesmo lugar. Espera-se muito e, na verdade, quase nada aconteceu para aquilo que se esperava. Mas por que isso aconteceu? Basicamente porque a Rio+20 ela foi ampla demais. Muitos especialistas dizem que, na verdade, ela quis abraçar o mundo. Quando você tenta, num único evento, discutir e resolver os problemas econômicos do mundo, os problemas ambientais do mundo e os problemas de qualidade de vida nesse nosso planeta, fica complicado você resolver alguma coisa. Na verdade, a Rio+20, ela quis abraçar muitos problemas ao mesmo tempo e acabou não abraçando nenhum. Outro problema foi ela ter acontecido justamente no ano em que a Europa está em crise econômica e que, na verdade, a maior parte dos países ricos passa por uma recessão. E aí, no momento em que você precisa desenvolver uma economia verde, aonde você precisa obrigatoriamente do dinheiro das nações mais ricas para poder desenvolver de forma sustentável, ecologicamente correta, as nações mais pobres, gera problema, porque nenhum deles quis dar esse dinheiro, justamente alegando que não tem esse dinheiro, porque eles precisam se recuperar dessa crise. Ai, Jobejubão, mas por que só os países ricos têm que ajudar? Porque foram eles que destruíram boa parte do planeta para ser o que eles são hoje. E eles têm sim obrigação de ajudar os países mais pobres agora. O problema é que eles não querem. E aí? Vai fazer o quê? Vai jogar uma bomba nos caras? Eles têm bem mais bomba que a gente. A verdade é que para se tornar verde e se desenvolver de maneira sustentável, custa muito dinheiro. Isso é um grande problema. Na verdade, isso é a barreira que não permite que os países tomem decisões mais sustentáveis. Só que a partir do momento em que você toma uma decisão sustentável e aplica as questões da economia verde, a curto prazo realmente gera um prejuízo, uma redução no desenvolvimento e no progresso, pode gerar desemprego, mas a longo prazo gera riqueza. Nós temos que entender que logo logo nós chegaremos a 10 bilhões de pessoas e que você vai ter uma maior busca por alimentos e que o petróleo está ficando cada vez mais caro. Então, se você a partir de agora parar de adotar essa economia marrom baseada no petróleo, que vai sim dar prejuízo, a longo prazo acaba dando lucro. O problema é que os governantes querem votos, pensam no imediato e por isso ficam birrentos e não aceitam essas questões de dar dinheiro, de reduzir o progresso econômico para não perder voto e se manter no poder. Até porque quem vai se ferrar são os netos e bisnetos dele. Na verdade, a Rio+20 basicamente foi uma discussão de ideias e não estipulação de metas e prazos. Ou seja, todo mundo sentou na mesa do bar e discutiu ideias de como o planeta pode se tornar mais sustentável
e adotar as questões da economia verde de uma forma unificada com todos os países do planeta. Só discutiram ideias, ninguém cumprirá metas, ninguém falou até o ano tal eu vou fazer isso, até o ano tal eu vou fazer aquilo. Foi só uma discussão de ideias. Ideias essas que vão ser mais discutidas e desenvolvidas nas próximas convenções ambientais, como por exemplo a Rio+25. Na verdade, moçada, o que aconteceu com a Rio+20 agora foi meio parecido com o que aconteceu na Rio92. Ao final, muita gente dizia que não serviu para nada, que foi uma perda de tempo e de dinheiro. Eu me lembro muito bem que na época, eu tinha uns 12 anos de idade, discutiu-se muito na Rio92 a questão dos biocombustíveis, que na época foi considerado loucura, economicamente inviável, e que 20 anos depois nós estamos observando que são uma realidade. É muito provável que muitas das ideias que foram discutidas na Rio+20, logo nas próximas convenções ambientais, se tornem metas, se tornem prazos, e daqui a 20 anos sejam uma realidade. Então eu acredito, como biólogo, como profissional da educação, que, na verdade, julgar a Rio+20 agora é meio precipitado. Vamos esperar mais 15, 20 anos, mas coisa leve, 15, 20 anos, para a gente ver realmente quais foram os efeitos da Rio+20. O que tem que ficar claro é que ela, na verdade, poderia ter sido muito melhor. E não foi basicamente por um conflito de interesses que nós temos entre os países do nosso planeta. Mas daí a dizer que não serviu para nada é um exagero. Mas para você que vai tentar o vestibular, o mais importante é você guardar o que foi a Rio+20, que basicamente buscou as questões de desenvolvimento sustentável, ou seja, como eu coloco as questões de desenvolvimento sustentável, a tal da economia verde, dentro do modelo econômico atual. Então, como agrupar esses dois blocos é a grande questão. Basicamente, ela ficou na discussão de ideias que eu tenho certeza que logo serão transformadas em metas e prazos para que a gente chegue num futuro bem distante, até porque essas questões verdes, elas são recentes e você tem que quebrar um monte de paradigma, um monte de conceitos antigos e isso leva tempo. Nós não vamos resolver os nossos problemas ambientais e de crescimento sustentável da noite para o dia. Serão necessárias muitas Rios+20, 28, 58, 78, 90, 128, para que a gente comece a observar as mudanças. Até porque isso exige dinheiro, leva custo, gera queda no progresso econômico, desemprego e, claro, que deixa os governantes com uma baixa popularidade e isso imediatamente não é uma boa ideia para eles. Então vai ter que discutir muito, novas gerações vão ter que chegar ao poder para que esses conceitos sejam aplicados e para que o planeta possa crescer de uma maneira sustentável. Eu acredito muito que isso vai acontecer, mas isso vai demorar um bom tempo para acontecer. Maravilha, galera? Espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço. Tchau!